Olá pessoal, meu nome é Cíntia Travasso, sou psicanalista e nós vamos falar de Wandinha, a série da Netflix que está fazendo o maior sucesso. Vamos falar sobre o episódio 2. A ideia aqui é uma brincadeira, é a gente pensar a psicanálise a partir de coisas, de temas, de questões que aparecem no seriado e que me fazem pensar algumas coisas e eu venho aqui dividir com vocês. A ideia não é fazer diagnóstico, a ideia não é dizer que fulano tem isso ou aquilo. A ideia é pensar como é que a psicanálise está aí na cultura, como é que a gente pode pensar a teoria. Então, vamos lá? Bom, no episódio 2, então, bem lá no começo, um dos temas que já me chamou a atenção foram os desencontros. Desencontros são parte da vida. E é na hora de um desencontro acontece, seja um desencontro num relacionamento, seja os desencontros que acontecem com nós mesmos. Então, internos, quando a gente se depara com as nossas incoerências, as nossas dúvidas, os nossos conflitos, quando a gente muda de ideia, isso tende a causar um momento de angústia, em que a gente percebe ali alguma coisa. Se desencontra com nós mesmos, a gente percebe que a gente não se conhece tão bem quanto a gente esperava, ou que a gente achava que no momento a gente agiria de um jeito, mas às vezes a gente vai lá e age de outro. E isso também acontece no relacionamento com outras pessoas, né? Seja quem for. Sejam os relacionamentos familiares, sejam os relacionamentos de trabalho, sejam os relacionamentos de amizade ou amorosos. Então, acontece muito esse desencontro de, às vezes, ter a intenção de fazer algo, mas a outra pessoa não receber isso como se fosse um cuidado ou como você esperava. Então, ali no caso, a Wandinha tenta ajudar, mas sai tudo ao contrário, nada sai como ela esperava. Ao invés dela ajudar, no fim das contas, ela que acabou precisando de ajuda, ela achou que ia salvar e ela que foi precisar ser salva. Aí também tem muitos temas interessantes de psicanálise, né? Quando a gente acha que tem que salvar alguém, e aí às vezes a gente se vê aprisionado. Tem umas metáforas muito interessantes para pensar relacionamentos. E como há uma dificuldade da gente se compreender. E isso é inerente aos relacionamentos. A linguagem, o que a gente consegue contar para um outro é sempre limitado, sempre falta algo. E de alguma forma é isso que é motor, para que a gente continue tentando, para que a gente sempre tenha algo mais para falar, mais alguma coisa para construir, para fazer diferente. Bom, uma outra questão que aparece bastante no seriado é essa dificuldade de inserir-se no mundo. A adolescência, o seriado fala mais ou menos desse período, assim, né? Ainda que tenha personagens adultos, também é meio que um dos focos. E uma das questões que aparecem muito é essa hipocrisia dos adultos, a hipocrisia da sociedade. Então, ao mesmo tempo em que, por exemplo, você tem que ser bom, e a violência não é ok, né? Que nem a Wandinha, ela acabou indo para a escola Nevermore porque ela foi expulsa da outra escola, porque a hora que ela foi revidar a violência que o irmão dela estava sofrendo. Ou seja, uma violência pode, o bullying pode. O bullying, ok, não é nada. Mas aí a hora que ela vai revidar, aí aquilo não pode. Então, essa mensagem dupla, o que pode, o que não pode, e que no fundo passa essa mensagem assim, seja egoísta, o problema não é fazer, o problema é que os outros vejam, você tem que sim usar violência, mas tem que ser de um jeito disfarçado, ou as violências aceitáveis. Então, a violência física não pode, mas tem muitas outras que pode. Psicológica, moral, enfim. O que é aceito ou não, e como isso é conflituoso. Como isso causa conflitos que de alguma forma vão marcando a gente profundamente e vão tecendo quem a gente é, como a gente consegue lidar com esses conflitos, as respostas que é possível ou não construir. Bom, um outro tema que também aparece nesse episódio 2 de Wandinha é então a traição, um abandono. Como é que a gente lida? E a adolescência é um momento em que isso começa a acontecer muito. Além de, então, sair um pouco de casa no sentido de que você tá mais com os amigos, então o próprio tempo do dia não é mais gasto só em casa. Muito tempo passado na escola, ali no caso é uma escola do tipo internato, em que você dorme lá, mora lá,
Mas mesmo nas escolas, por exemplo, aqui do Brasil, de fato a criança fica muito tempo na escola e é comum que aí no tempo livre que ela tem, ela queira estar com os amigos, geralmente amigos que se faz na escola. Então, muito tempo vai ser passado com outras pessoas, às vezes com a família desses amigos, mas então a criança vai estar ali vivendo, tendo experiências com pessoas diferentes. E essas experiências com pessoas diferentes já tende a trazer, então, conflitos. Desde conflitos internos, no sentido de conflito não quer dizer brigar, mas sim a própria pessoa pensar, poxa, essas pessoas vivem de um jeito diferente e eu cresci num outro. Qual será que é o que faz sentido para mim? Quando eu tô com elas, como é que eu faço? E aí, quando eu volto lá para minha família, quem que eu sou então? Depois que eu fui exposto a essas outras possibilidades. Como é que eu vou ser? Quem eu vou ser? Essa é a grande questão da adolescência. Mas tem essas decepções também. Então, num outro nível, que como ali, né, que tem aquelas questões das amizades entre eles, etc., que é uma questão de como é que você lida, então, com isso. Com confiar em alguém e quebrar a cara. Isso é um grande marco da vida de alguém. Como é que se passa por essas primeiras experiências? O que é possível elaborar disso? O que é possível extrair dessas experiências? É assim que se amadurece, é assim que se cresce. Quando a gente olha para as experiências que a gente teve, é possível extrair alguma coisa daquilo, simbolizar, elaborar. E é a partir disso que então que é extraído que vai se tecendo quem você é. É a partir do que você consegue extrair e carregar com você, porque isso vai marcar as suas próximas experiências. Então, a forma como você vai se colocar nas outras coisas que vão vir. Então, o que aconteceu com a gente e o que a gente consegue fazer com isso, o que a gente consegue elaborar, os destinos que a gente dá para o que é dolorido, para isso, para esse sentimento de ter sido traído, como que isso é possível elaborar? Então, como é que a gente lida com erros? Como é que a gente lida com as nossas expectativas? Depois de ter quebrado a cara uma vez, é possível confiar de novo? Como é essa confiança? Como é que você se acolhe? Como é que você, então, percebe, então, um amigo ou alguém que erra com você, aí é possível perdoar ou não é? É possível perdoar, e aí como é que se faz, então, a reparação do relacionamento? Como é que as coisas vão ser construídas a partir dali? Olhar e entender que ninguém é perfeito. Então, todas as pessoas estão sujeitas a erros, e você também. E isso é o que possibilita vocês se humanizarem e aprender com os erros. O que não quer dizer ignorar ou fingir que não estava ali, ou se deixar ser, de alguma forma, objeto também, né, do maltrato do outro. Não é isso. Mas é como é que você, no meio de toda essa confusão, vai então elaborando isso, essas respostas, essas saídas, esses destinos para esses afetos. Bom, uma outra questão que também aparece no episódio, que eu acho bem bacana, no primeiro episódio a Wandinha fala assim uma hora para aquele moço, eu esqueci o nome dele, que trabalha na cafeteria. Ela fala que ela não está acostumada com as pessoas interagirem com ela. É muito interessante. Ela fica assim, meio que como sem saber o que fazer. E isso me lembrou que quando a gente está frente a algo novo, então é isso, ela não tem experiência com isso. Há uma experiência de estranhamento. E é também comum ficar com medo, não saber o que fazer, que isso traz angústia. Tem um filósofo chamado Kierkegaard, que ele fala que a angústia, ela aparece frente às possibilidades. Então, é a possibilidade de possibilidade. Quando a gente pode escolher, quando a gente está à frente de algo novo, então algo que vai requerer uma resposta sua. E talvez uma resposta que você vai ter que produzir ali no ato, porque não é algo que você sabe, então você pode já repetir o que você já faz. Você vai ter que criar isso. E que isso é profundamente angustiante. Nos angustia ter que escolher. Nos angustia nos conhecer através das nossas escolhas, porque a gente pode ver ali algo que a gente não esperava, que a gente não controla e que vai então nos desorganizar. Além disso, é muito interessante porque todo o seriado, até agora em que eu assisti, ele também brinca muito com um conceito muito caro da psicanálise, que é o estranho familiar, ou o infamiliar, o estrangeiro, o sinistro. É um termo chamado unheimlich, que
em psicanálise denota isso, que ao mesmo tempo em que é esquisito, é familiar. Nós somos divididos, pensando a partir da psicanálise. Então, a gente não se conhece tão bem assim. Tem partes nossas que a gente gostaria de não ter, que a gente muitas vezes não consegue nem olhar, que a gente às vezes vê super fácil fora, mas em nós mesmos, não. A gente foge, a gente tem medo, a gente tem horror. E esse estranho, ele também pode aparecer quando aquilo que a gente mais teme aparece lá fora, ou quando as nossas expectativas são subvertidas. Então, o seriado brinca um pouco com isso, né? Uma adolescente que, ao invés de ser como as outras pessoas, é de fato totalmente diferente. Uma adolescente que não vê o mundo com esses olhos super positivos, que é meio que o que a nossa cultura fala, não, seja feliz. É uma adolescente autêntica, intensa, e que não tem medo de falar as coisas difíceis. Então, isso causa esse embaraço nos outros. E esse embaraço, essa coisa esquisita que a gente olha, isso é um marcador importante para a psicanálise, é um indicador assim de algo muito precioso para cada um. Continuando, então, uma outra coisa interessante que aparece no seriado é como os relacionamentos, eles exigem da gente muito. E que conectar-se com alguém, desenvolver uma amizade, um namoro, traz riscos. E é por isso que os relacionamentos são fonte de muita expectativa, de muito estresse, de muita angústia, de muitas dúvidas, de muitas dores. É um dos temas que mais aparece, que as pessoas mais me perguntam online. E não é à toa. A gente se constitui num relacionamento e a gente está sempre se relacionando ao longo de toda a nossa vida. Então, aprender a lidar com isso é sempre um desafio. E os riscos, então, de se relacionar traz riscos. Não é à toa que algumas pessoas escolhem não se relacionar, elas escolhem ou se afastar dos outros, ou nunca construir uma proximidade maior com alguém. Porque relacionar-se tem um risco, né? Você vai ter que confiar em alguém, você tem que arriscar, porque você não tem garantia de saber quem é aquela pessoa de saída. Claro, você vai vendo e pegando ali uns sinais, mas aquela pessoa amanhã pode te trair, que a gente estava falando no começo do vídeo, ela pode mudar de ideia, ela pode ter lados que talvez vão ser muito difíceis para você lidar. Então a gente está exposto a tudo isso, a gente fica vulnerável, porque quando a gente ama, no fim das contas, a gente investe libido. A gente começa a investir naquele outro e a gente para de investir em nós mesmos narcisicamente. Então, o nosso objeto de amor, seja uma pessoa, seja um projeto, aquilo vira um pedaço nosso fora de nós. Isso traz muito risco, porque se a gente perde aquilo, a gente de fato perde um pedaço nosso. Então, relacionar-se não é simples, mas se a gente também não consegue fazer, a gente adoece desses paradoxos da vida. Tem aquela cena da aula em que a Bianca e a Wandinha meio que disputam, assim, né, para ver quem que é a melhor aluna. E isso é interessante para a gente pensar a pulsão epistemofílica em psicanálise. Isso começa a aparecer ali no fim do Complexo de Édipo, e é um dos destinos ali para as pulsões. Então, ao invés da criança pensar apenas num prazer imediato, ela começa a encontrar prazer em aprender. Então, nessa construção, é uma forma de sublimação. E é muito interessante ver ali que são personagens que têm prazer em saber, em conhecer. E esse pode ser um dos destinos para as nossas pulsões, uma forma de sublimar, né? Tornar-se alguém que gosta de um tema, um intelectual, é uma saída bem bacana. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra questão ali, que é essa competição, que é essa vontade de ser a número 1 da sala. Quem que sabe mais? E essa competição, ela pode ser um lugar para a gente dar vazão à agressividade, essa agressividade que poderia encontrar outros destinos, alguns deles até complicados, mas ali, numa competição intelectual, digamos assim, essa agressividade pode encontrar terreno e ser acolhida até mesmo socialmente. Tipo, a professora meio que até estimula assim, a competição delas. Então, isso também é uma coisa interessante de pensar. E uma outra ainda nisso é o fato de que nessa ideia de competição tem também uma questão narcísica infantil aí, né? Que é essa ideia de só
uma pode ser a melhor. Não é possível ter duas pessoas inteligentes, duas boas alunas na sala. Não, tem que ter a primeira. Isso é muito forte na nossa sociedade, e como sociedade mesmo, não só como cada pessoa às vezes vai lidar com isso. Como sociedade, isso é um resquício do nosso narcisismo infantil. Eu tenho que ser o melhor, o papai e a mamãe têm que gostar mais de mim, eu tenho que ser o primeiro. Essa coisa até de assim, só um pode ser o mais bonito, só um que tem que ser, só um. E se você não é o primeiro, segundo lugar é o primeiro perdedor. Isso é um resquício bastante narcísico, assim, é interessante. Além dessa questão da agressividade, né, que pode também estar ali rodeada por isso. Ou essa vontade de dar ali um lugar para a sua agressividade, ou mesmo um medo de ser destruído pelo outro. Então, às vezes, pessoas que têm muito medo, que se veem muito frágeis, podem reagir com agressividade, fazendo meio que um contra-ataque ali, né? Atacando para evitar o ataque do outro já. Então, a melhor defesa é o ataque. Isso também costuma aparecer. Bom, tem um momento ali também que ela tá conversando com a mãozinha, que ela fica brava. E é interessante porque ali a Wandinha faz uma coisa que é falar uma fala vazia. Que é uma fala vazia no sentido assim, quando a gente fala para fugir daquilo que a gente falou. Parece que a gente está explicitando, colocando aqui na cara, mas no fundo é exatamente para não entrar em contato com a profundidade daqueles temas. Então ela até fala assim, eu sou obsessiva, eu sou teimosa, eu sou obstinada. É por isso que eu ajo assim. E essa fala vazia é no sentido de falar, mas não ser afetado pelo que se fala, não levar a sério o que se fala. Então tem essa coisa daquelas pessoas que se perdem no blá blá blá, que gostam de ficar falando sempre a mesma coisa, reclamam sempre da mesma coisa, e que tem até ali um gozo nessa fala, de ficar falando a mesma coisa, ou sempre falando do mesmo problema, mas não faz nada para mudar. Então, ao mesmo tempo em que ela está colocando ali, ela se desimplica daquilo, né? Tem até mesmo as pessoas que de alguma forma usam isso para se desculpar. Então, assim, essa é a desculpa, eu tenho esse problema e eu não posso fazer nada. Sei lá, eu sou desorganizado, então eu não tenho nunca que me haver com nada disso. Do tipo, eu nasci assim e eu sempre fui assim. Uma outra questão legal que aparece, tem uma hora no episódio que a Wandinha fala assim, eu gosto que os outros não gostem de mim. E isso me lembrou que uma das coisas que a psicanálise conta pra gente, que são bem bacanas, é que a gente pode obter satisfação e prazer nos lugares mais inesperados. Então, a psicanálise, ela mostra pra gente que não tem só um jeito de ser feliz, de gostar, de encontrar satisfação. Cada um tem que construir para si o seu jeito de obter satisfação. E numa psicanálise, inclusive, a gente faz isso. Encontra jeitos, busca tecer jeitos mais interessantes para fazer isso. Eu achei isso bem legal. Um outro ponto que também aparece que eu acho muito importante é uma hora em que ela está lá conversando com a professora e aí a professora apontou para ela que ela tem uma característica muito importante, ela não deixa que os outros a definam. Então ela não vive e não age só pensando no outro, no olhar do outro, na opinião do outro, que é uma marca muito do nosso tempo, especialmente com as redes sociais, isso fica muito intensificado e difícil. E essa coisa de você poder existir sem ser controlado, determinado, numa posição servil ao outro, tem muito a ver com o fim de análise, de psicanálise. Esse é um dos objetivos de um fim de análise, poder viver de um jeito mais autêntico, de um jeito que faz mais sentido para você, com um pouco mais de leveza também, se possível. Mas essa autenticidade, ela traz muita força para alguém. Desculpa. Não ter que ficar esperando do outro. Não ter que ficar numa posição em que nunca é possível olhar para si mesmo, em que o olhar de si fica sempre, sempre, sempre dependendo da mediação do outro. É claro que os outros nos constituem os relacionamentos, mas a gente também tem um dizer, porque um relacionamento é isso, pelo menos duas partes. Então, se você também tem um dizer, também é possível colocar algo ali. Também é possível pensar o que vem do outro, o que eu faço com isso. E não ficar só nessa posição de viver
controlado pelo que se supõe que é que o outro quer, porque a gente também não sabe o que o outro quer, mas a gente acha que sim. E aí a Wandinha fala que isso não é fácil. E isso é muito rico porque às vezes a gente confunde trabalho com dor. Então você vê, ela não fala que é doloroso, ela fala que não é fácil. E às vezes a gente confunde as coisas que exigem algum trabalho nosso, seja um trabalho psíquico, seja um trabalho afetivo, com dor. E esse é um engano. E é um engano que costuma trazer para a gente consequências ruins, que geralmente é fugir desse trabalho que poderia ser muito rico para nós mesmos, que poderia ser transformador e que poderia trazer coisas muito bacanas. Uma outra questão é que o fato dela conseguir sustentar essa autenticidade mostra que ela gosta da companhia dela mesma. Então, ela poder ser ela mesma diz disso, diz de alguém que não teme a companhia de si mesmo. Quem vive muito voltado para o outro, muito escravizado pelo que o outro diz, pela necessidade de estar com o outro. Então é isso, é necessidade, não é escolha estar com o outro, é uma dependência. Então quem vive muito assim, com medo da solidão, no fundo é alguém que não gosta de si mesmo. Porque a gente nunca está sozinho, a gente está sempre com nós mesmos. A questão é se a gente é ou não uma companhia interessante. Para caminhar para o fim, achei que esse vídeo ia ficar curtinho, mas ainda assim ficou meio longo, né? Tem uma questão ali com a Bianca, né? Que ela fica rivalizando com a Wandinha. E aí a Bianca fala assim pro Xavier lá uma hora, o ex-namorado dela, né? Que tá com interesse ali na Wandinha. Que a Wandinha se acha melhor do que os outros. E é por isso que a Bianca não gosta dela. Mas um ponto interessante aí para pensar a partir da psicanálise é por que incomoda a Bianca o que a Wandinha acha ou não. Se ela não gosta dela, se ela não é afetada, então isso não ia ser nenhuma questão para ela. E a questão é isso, não é a Wandinha, mas é o que a Wandinha evoca na Bianca. O que a Wandinha faz com que a Bianca se depare dela mesma, Bianca, não da Wandinha. É aí que surge isso. Então quando uma pessoa incomoda a gente, não fez nada em si, mas tem essa coisa assim, pensar nesse porquê pode ser muito frutífero, se for possível elaborar isso. E aí até tem a questão do próprio relacionamento, então do Xavier e da Bianca, que ele fala pra ela, você estava me manipulando, você queria controlar como eu me sinto. E aí a Bianca até responde assim pra ele, eu cometo um erro e você termina comigo. E isso é muito interessante para a gente pensar os relacionamentos também, essas questões dos limites. O que para um pode ser o limite, pode não ser para o outro. Então, as diferenças, como é possível fazer um relacionamento, é esse grande refazer de combinados, de olhar para quem é o outro, porque a gente vai mudando ao longo do tempo. Então, o outro muda e você também. E aí faz-se combinados, mas aí vocês mudam, então é preciso refazer esses combinados, conhecer os limites do outro, a gente não sabe por antecedência. O outro precisa nos contar e a gente precisa ouvir. E a gente também precisa contar os nossos e ver o que o outro faz com isso, se ele respeita ou não, o que ele faz para escolher, para poder então se posicionar. Se é um relacionamento em que vocês estão ali tentando respeitar os limites um do outro e construir algo a partir disso. Uma outra questão também importante é que a Bianca fica com uma questão assim, né, de como saber se o outro gosta dela ou não. E eu acho que isso aqui é interessante porque assim, a gente se apaixona pela nossa fantasia. Então, a nossa fantasia, ela é como se fosse um filtro do Instagram, uma maquiagem. E aí o outro vem todo assim brilhante, maravilhoso, incrível pela nossa fantasia. E aí tem o apaixonamento. A gente pensa, meu Deus, encontrei a pessoa da minha vida, você é tudo que eu sempre esperei, tudo que eu sempre quis. Mas o que acontece, né, na vida? O que acontece é que essa fantasia começa a falhar, começa ali, tem horas cair, tem horas que não dá certo. E o amor é quando, mesmo com a fantasia ali falhando, quando se decide ficar, quando se é possível ficar.
Eu acho que essa é uma palavra mais interessante. Quando é possível ficar, à medida em que há aí muitos elementos inconscientes. Então, se é possível ali, ao par, ou quem quer que seja ali, fazer aquilo acontecer, fazer, construir. Não tem como a gente ter garantia de que o outro ama a gente ou de que vai dar certo. Até porque, de novo, nós não somos transparentes para nós mesmos e nem o outro. O que aqui eu não estou querendo dizer também quando aqueles sinais que a pessoa vê e que estava ali repetidamente mostrando, e aí a pessoa decide fechar os olhos e não olhar na esperança de que o outro mude. Como é que a gente sabe quando é um e quando é outro? Pensando o próprio caso, investigando e pensando o que está acontecendo, inclusive falando com o outro, para ver se o que diz, qual é a posição do outro, o que o outro fala, e o que cada um também consegue pegar, observar, deduzir, enfim. Mas o amor, eu acho que o que, para finalizar o vídeo, é que, primeiro que as pessoas mudam também. Então, sim, às vezes os relacionamentos se transformam porque as pessoas, com o tempo, elas se transformam. E que não tem como ter garantias, até porque a gente ama com o inconsciente também. Então, o que faz a gente se apaixonar pelo outro tem aspectos inconscientes, o que faz o outro se apaixonar por nós também tem muito disso. E uma última questão é que tem uma hora que a Wandinha fala assim, quando ela ganha lá um negócio, que as pessoas estão sorrindo para ela e que ela não sabe o que fazer com isso, que está deixando, e por isso ela foge lá. Isso me lembrou que a gente também precisa aprender a receber amor. A gente não nasce sabendo. A gente precisa entender mais ou menos como é que o outro oferece o amor para reconhecer, porque às vezes o outro está lhe oferecendo e a gente não reconhece, e a mesma coisa o contrário. Às vezes a gente está oferecendo o nosso amor para o outro e ele não está percebendo que é amor, e aí a gente fica meio que, e agora? Como é que eu faço? Então a gente precisa, inclusive, desse tempo para aprender como oferecer amor para o outro e como receber amor do outro. Eu acho isso bem bonito e bem importante de trazer e de marcar. E para finalizar, tem até uma frase que a gente nem sabe se é do Freud mesmo, mas que ele diz assim: somos indefesos frente a um elogio. Então, isso me lembrou muito isso. Às vezes tem pessoas que ficam nessa posição muito de prontas para atacar, porque foram atacadas muitas vezes. Mas aí quando elas recebem um elogio, quando ao invés do ataque chega ali alguma forma de amor, e aí elas ficam meio que sem saber o que fazer. Logo mais eu volto com um próximo vídeo falando sobre Wandinha ou sobre um outro tema. Se você gostou, envia para alguém que também vai gostar. Se inscreve aqui no canal para não perder nada. Deixa o seu like porque isso me ajuda bastante. Me segue nas outras redes sociais para continuar recebendo conteúdos de psicanálise, terapia e cultura. Um abraço e até mais.